Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo, agora pós-jogo diferente, né? Copa do Brasil, Corinthians 0, Grêmio 0. É uma pena, né? Uma pena porque a gente teve aí um gol no final que, todo torcedor corintiano comemorou mais do que nunca. Golzinho no final com um a menos, do jeito Corinthians, de um moleque da base, que nem o Giovani. Infelizmente foi anulado, e bem anulado, né? O Giovani tava com o pezinho um pouquinho à frente. E acabou que o jogo terminou 0-0, cara. Foi um jogo bem equilibrado. Foi um jogo que me agradou mais em questão de coletivo do Corinthians do que o 2-2 contra o Grêmio. Hoje eu acho que o Corinthians conseguiu competir mais, deu menos espaço para o Grêmio, que também chegou. É um time muito difícil, muito chato de enfrentar. A gente estava até comentando que eu acho que o Grêmio é o time mais chato que o Corinthians enfrentou nesse Campeonato Brasileiro, cara. Porque você tem Flamengo, que é muito melhor, Palmeiras, que é muito melhor, você tem vários times que são bem melhores que o Corinthians, mas um time tão catimbeiro, um time que tanto segura a bola, tanto prende a bola, que sempre tem as mesmas jogadas. Até na cobrança de escanteio, cara, eles colocam 2, 3 jogadores para ficar na linha do meio de campo, para dificultar o esquema que o Corinthians vai cobrar esse escanteio. Então é muito chato, é muito irritante jogar contra esse Grêmio. Tanto no contra quanto no favor, né? O contra a gente é a mesma jogada, aquela jogadinha curta, o Soteldo ciscando o tempo todo, que é chato pra caramba. Quando o escanteio é a nosso favor, também os caras puxam os pontas pra lá para ter que voltar todo mundo, não poder subir tanta gente pra área do Grêmio. É um time muito chato mesmo. Catimbeiro também, reclamão demais. O Renato também reclama de tudo que acontece. Não só o Renato também, né? O Marquezinho. Parabéns, Marquezinho. Você é o goleiro mais chato do Brasil. Que maluco insuportável, mano. Insuportável. Mas o Corinthians não consegue um resultado dentro de casa, né? Falando aqui do jogo, é um jogo que a gente esperava que o Corinthians pudesse ganhar e precisava ganhar, não tem nada perdido. A gente tem que colocar isso aqui às claras, porque tem muito torcedor que fica desanimado, fica puto, a gente empatou em 0-0 em casa, não conseguiu a vantagem, mas dá pra passar. O Corinthians já conseguiu reverter situações, já conseguiu passar fora de casa levando decisão pros pênaltis, e o Corinthians tem um esquema de jogo com o Ramon Dias que funciona melhor fora de casa do que em casa, até o momento. O Corinthians jogou bem contra o Atlético Mineiro, infelizmente perdeu, jogou muito bem contra o Bahia e ganhou. Fora de casa, esse time do Ramon Dias, pelo esquema, acaba funcionando melhor do que em casa, então dá pra ter esperança. Mas é triste porque é um jogo em casa, o mando nosso, oitava de final muito complicada, e se a gente tinha uma chance de pelo menos botar um pezinho nas quartas era hoje, né? Agora vai ficar cada vez mais difícil. Mas eu concordo com o que você falou, é um jogo muito equilibrado e o confronto tá aberto, cara. A gente vai pra jogar no Couto Pereira contra o Grêmio e pode sair qualquer coisa. O Corinthians consegue ganhar desse Grêmio, assim como consegue empatar e ir pros pênaltis. É um time muito, eu acho que parece muito com o jeito do Corinthians jogar, principalmente fora de casa. Eu acho que fora de casa o Corinthians também ia praticar um futebol chato para tentar evitar com que o Grêmio consiga se sentir confortável no jogo. E tá tudo aberto, 0-0, dá para ganhar fora de casa, dá para passar ainda. Só que também lembrando sempre que a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o Campeonato Brasileiro. Agora o Corinthians vai jogar contra o Juventude no domingo, vai ter que virar a chave total e focar nesse jogo do Brasileiro, porque uma vitória contra o Juventude deixa o time muito mais tranquilo para conseguir, de fato, focar na Copa do Brasil e tentar passar. Falando do jogo em si, é impressionante, porque o segundo tempo, o Corinthians melhora demais com a entrada do Wesley, mudando o esquema do Ramon Dias, que ele tira o Charles e coloca o Wesley para jogar um pouco mais aberto, abre muito mais o campo. No primeiro tempo, o Corinthians só conseguiu fazer jogadas ofensivas pela direita, a esquerda com o Hugo ali sozinho, ele não sabia o que fazer, então jogava muito pela direita, e o segundo tempo o Corinthians conseguiu abrir melhor, o Wesley conseguiu entrar bem pela esquerda, conseguiu fazer algumas jogadas, conseguiu até finalizar, talvez a melhor chance do segundo tempo tenha sido dele, fora o gol anulado, e o Giovani entrou bem também, entrou no lugar do Yuri, que estava fazendo uma péssima partida, entrou, mudou o jogo, de fato conseguiu prender a bola no ataque, conseguiu fazer o gol anulado, e o time melhorou bastante no segundo tempo, apesar de estar com um jogador a menos. O que é uma coisa de se destacar bastante, porque a partir do momento que a gente tem o Ranieri expulso, o empate passa a ser bom resultado pro Corinthians. É óbvio que a gente quer ganhar, mas se conseguir segurar um empate com um a menos, o Grêmio ganhando mais ímpeto no jogo, talvez o empate saísse de bom tamanho. Óbvio que hoje, agora, a gente vendo que teve um gol anulado, a gente acaba sendo bem chateado com o resultado. Só que a postura do Corinthians dentro de campo depois que ficou com um a menos foi muito positiva. O time conseguiu jogar e jogar bem. Na minha opinião, inclusive, ser melhor do que o Grêmio em alguns bons momentos do segundo tempo. E falando também sobre as escolhas do Ramon Dias, me desagrada muito, cara. Me desagrada muito você entrar para jogar dentro de casa, um jogo que você precisa do resultado,
com 3 volantes. Ou com 3 zagueiros também, como foi no Campeonato Brasileiro. Agora com o Grêmio de novo, com 3 volantes, dentro de casa, precisando do resultado. O Corinthians fica muito pobre, cara. Você perde um primeiro tempo praticamente sem conseguir criar grandes jogadas, justamente por essa falta de opções, por falta de repertório. O Charles, não sei se ele é mau jogador, mas até agora não brilhou os olhos. E para ser uma peça inicial, já mostrou que para mim, pelo menos, não serve. Para a função que está sendo estabelecida para ele, de jogar um pouco mais aberto pela direita, ele não serve. E eu também não entendi o que o Ramon Dias quis com essa escalação. Primeiro que ressaltar que a expulsão do Ranieri, expulsão infantil e imbecil do Ranieri, muito imbecil e incontestável, porque foi muito para cartão vermelho. Ele pega na bola antes, mas, rapaziada, vai com uma força absurda e ele pega com a trava da chuteira muito alta. É bem diferente daquela do Yuri contra o Vitória, que ele pega a bola, ele pega forte, mas com o pé baixo ele atinge o cara do Vitória. Ali realmente o movimento natural do corpo. Ele com a força que ele foi, com o pé alto daquele jeito, não tem como, é para expulsão mesmo. É uma das mais expulsões que teve nos últimos tempos do Corinthians. Foi para expulsão, o Ranieri merecia ter sido expulso. Só que a expulsão dele prejudicou completamente o funcionamento do Corinthians em campo. Eu concordo que o Corinthians voltou melhor para o segundo tempo. Não acho que seja tão significativo. Acho que o Wesley fez um jogo bem do ok, por exemplo. Acho que já entrou melhor em outras partidas. Mas o Corinthians, no segundo tempo, estava conseguindo ficar mais com a bola e tentar empurrar o Grêmio mais para trás, naquele comecinho de jogo. Mas depois da expulsão do Ranieri, acabou com o time do Corinthians, cara. Acabou. O Corinthians ainda tentou um escão ou outro. Eu achei positivo, que dá pra ver que o Corinthians é um time organizado. A gente contesta as decisões do Ramon Dias, mas o time do Corinthians foi tão organizado no segundo tempo que o Grêmio pouco fez. O Grêmio pouco assustou o Corinthians no segundo tempo. Eu nem achei que o Grêmio, inclusive, tentou muito se lançar pro ataque. O Grêmio estava muito recuado, mesmo com um jogador a mais. Mas o Renato tentou, até tirou o Jeromel e colocou um atacante para tentar... Mas não resultou em nada. E não resultou em nada. Não resultou em nada. Ponto muito positivo para a defesa do Corinthians. O Corinthians chegou, o Grêmio, quer dizer, chegou uma vez ou outra, e o Corinthians conseguiu controlar bem. O André Ramalho muitas vezes também subindo um pouco para fazer ali um zagueiro um pouco mais avançado, se deu bem nessa função, inclusive fez uma ótima partida. E o gol do Giovani no final, que foi um pecado, né? Mas em relação às escolhas do Ramon Dias, concordo com você, não tem por que entrar com 3 volantes jogando dentro de casa. O Corinthians ganha intensidade, ganha marcação. Mas num jogo que você precisa ganhar, como também foi o Corinthians 2, Grêmio 2, que o Corinthians precisava ganhar para ficar mais tranquilo no Brasileirão, você precisa ter mais jogadores criativos. O Galo sempre fica isolado, o Galo sempre fica sozinho para jogar. Hoje no primeiro tempo a gente também, além de falta de criação no meio campo, que não tinha um outro jogador que nem o Galo para tentar quebrar as linhas do Grêmio, a gente viu que o Corinthians não tinha velocidade, não tinha linha de fundo, não tinha profundidade. O que melhorou com a entrada do Wesley, porque o Wesley é sim um jogador bem aberto. O Hugo no primeiro tempo, para subir pela esquerda, ele parecia muito mal posicionado. Ele não sabia quando subir, quando não subir, em que espaço ele deveria ocupar. E isso acabou prejudicando muito o Corinthians no jogo. Você viu o lado esquerdo, ofensivo, ficava sempre trocando bola uns 4 jogadores ali do lado direito. Que era o Yuri Alberto que encostava para receber, o Romero, o Mateuzinho e o Charles. Se o Yuri Alberto não estava por ali, encostava algum outro volante. Muitas vezes o Ranieri ou às vezes até o Alex Santana. Ou o Garro também encostava. Cara, do lado esquerdo não conseguiu fazer isso nenhuma vez porque não tinha material ali para fazer isso. Só tinha o Hugo. E o Hugo não é esse jogador. O Hugo sem um ponto, ele não sabe o que fazer. Eu nem acho que seja só culpa do Hugo. Tudo bem, o Hugo é um jogador que não agrada. O esquema não ajuda o Hugo, mas o Hugo também não se ajuda. Não se ajuda, mas, por exemplo, é que o Corinthians iniciou num 4-4-2. 4-4-2 não, desculpa, com 3 volantes, um 4-3-1-2. Só que o Romero e o Yuri Alberto fizeram a dupla lá na frente. Eu imaginava que o Romero fosse cair mais para a esquerda para poder fazer essa dobradinha com o Hugo, o que não aconteceu. O Romero muitas vezes ficou preso, inclusive até junto com o Garro ali no meio, cara. Eu estranhei muito o posicionamento que o Ramon Dias colocou o Romero. Porque o Romero ficou como segundo atacante, mas ele pouco pegava na bola, pouco criava e não aparecia para a esquerda para dar opção também. Então o Corinthians ficou refém completamente de só um lado do campo no primeiro tempo, que melhorou no segundo. Mas foi um jogo muito brigado, foi um jogo muito disputado. O Grêmio é um time muito chato, que marca muito bem. E eu acho que o Ramon errou sim na escalação, mais uma vez que a gente critica isso. Eu entendo que no segundo tempo, como o desenho do jogo estava com o Corinthians com um a menos, você não arriscar tanto, não ser ousado para não acabar tendo um resultado irreversível. Mas o jogo inteiro, ele não utilizar por nenhum momento o Coronado e o Bidon, é algo que me causa uma estranheza muito grande, cara. Jogando em casa, o Corinthians precisando ganhar, mata-mata. Tudo bem que são 180 minutos, o jogo da volta conta muito, mas você precisa fazer seu dever de casa. E ele tem 2 dos seus principais jogadores em questão de criativa
e ofensiva no elenco que ele deixou no banco mais uma vez. O Bidon segue sem entrar e o Coronado pouco entra, quando entra é mais pro final do jogo. E pouco consegue ajudar pela pouca minutagem que tem em campo. Então eu não entendi a decisão, não entendi ter colocado o Pedro Henrique, o Garro sai mais por cansaço, né? Um cara que não se tira, mas se realmente ele não tinha condição mais de estar em campo, tinha que tirar mesmo. E a escalação inicial do Charles é muito estranha, cara. É muito estranha. Eu acho que se a gente for destacar ponto positivo, eu considero que a manutenção do Félix Torres em vez do Kaká, que eu acho que fez uma boa partida. Félix veio numa sequência muito ruim, critiquei, hoje ele tem entrado, mas fez uma boa partida. E até mesmo do Mateuzinho, que não acho que fez um jogo ruim, um jogo até mais ligado do que o Fagner faria, para mim foram boas escolhas. Mas o resto, do meio para frente, o Corinthians mais uma vez se demonstrou ser um time muito competitivo, muito guerreiro, que é organizado, sabe como se portar, mas que não consegue ter um poder de criação tão grande. Eu até entendo as entradas que ele fez depois da expulsão, que foi do Rian, Pedro Henrique e Fagner. Eu teria feito outras opções também, por exemplo, eu acho que eu entraria com o Bidon no lugar do Pedro Henrique, mas não julgo porque estrategicamente, entre aspas, deu certo, porque tentou muito esticão com o Hugo Souza direto pro Pedro Henrique, ele conseguiu ganhar algumas bolas pelo alto, ele inclusive ocasionou a expulsão do Gustavo Nunes do Grêmio, então assim, eu também não teria sido a minha escolha, mas ele entrou e ele cumpriu o que foi proposto para ele praticamente. Então, não vou julgar tanto essas escolhas do Ramon, apesar de não concordar tanto. E o último ponto que eu queria levantar aqui antes de falar das notas é sobre o nosso querido árbitro, Marcelo de Lima Henrique, que, para você que não acompanhou, o Corinthians mandou um ofício para a CBF pedindo para ele não ser o árbitro da partida, porque quando o Marcelo de Lima Henrique completou 1000 jogos de carreira, o Renato Gaúcho mandou um presente para ele, uma camiseta do Grêmio autografada por ele pelo Soares, no ano passado. E em retribuição, o Marcelo de Lima Henrique mandou um cartão amarelo e um vermelho para ele, assinados também. E o Renato Gaúcho postou um story, todo amiguinho do Marcelo de Lima Henrique, isso e aquilo. Enfim, o Corinthians pediu para o Marcelo de Lima Henrique não ser escalado. Ele foi escalado, ele apitou e, na minha visão, fez uma péssima arbitragem, horrorosa. Sem contar o fato da expulsão do Ranieri, que foi justa, do impedimento que o VAR anulou e de forma justa, e da expulsão do Gustavo Nunes, que era muito óbvia pela intensidade que ele foi com o braço no rosto do Pedro Henrique. Mas o resto do jogo, cara, critério absolutamente nenhum. Aos 44, 45 do primeiro tempo, o Yuri Alberto sofre uma carga nas costas que não é faltosa, não foi falta, e ele deixa seguir. O Félix Torres faz uma carga nas costas do jogador do Grêmio, ele apita a falta para o Grêmio. Uma coisa muito parecida, uma carga muito parecida, mas que o critério dele claramente foi diferente. O que eu enxerguei da situação, o que pareceu, pelo menos, o que transpareceu a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, é que ele falou, beleza, vocês mandaram o ofício para mim, vocês vão ver então. Que ele realmente quis provar pro Corinthians, assim, vocês vão tomar no cu então agora aqui comigo apitando. E de fato ele fez uma arbitragem muito ruim, cara, muito ruim. Tem uma falta no Garro no segundo tempo, onde ele pega, ele faz uma jogada individual, ele coloca a bola na frente, o Rodrigo Eli mais um fecha em cima dele, claramente derrubam o Garro e ele não apita nada, ele deixa seguir o jogo. Teve vários lances de falta pro Corinthians que ele não apitou. Pro Grêmio qualquer contato em muitos momentos parecia falta, só mais pro final do jogo que ele acabou pesando um pouco menos a mão nesse sentido, mas enfim, uma arbitragem completamente ridícula do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Eu não acho que ele foi tendencioso. Eu acho que em muitos momentos ele foi. Eu não acho que isso tenha entrado em campo. Eu acho que ele teve uma arbitragem ruim, concordo, mas que é em todos os outros árbitros. É difícil você achar um jogo que a gente teve recentemente que a arbitragem não foi ruim. E isso não quer dizer em lances capitais. Ele acertou nos lances capitais. Na real, ele erra, né, do Ranieri, que era para ter expulsado de primeira, mas com a chamada do VAR ele acerta, do Gustavo Nunes ele acerta, e o gol impedido foi computarizado pelo VAR, ele não teve muita definição ali, mas realmente estava impedido. Durante o jogo, eu não achei que ele foi tendencioso, porque normalmente os árbitros brasileiros são ruins e eles invertem falta. Contra o Criciúma na Arena foi a mesma coisa. Contra o Grêmio no primeiro jogo, a gente falou, também. O Corinthians ele acabou sendo beneficiado por aquele pênalti, mas a arbitragem em muitos momentos do jogo favoreceu o Grêmio e favoreceu o Corinthians, porque a arbitragem foi péssima. Eu acho que seguiu a mesma linha. O que me incomodou no Marcelo de Lima Henrique não foi nem a questão de inverter faltas, porque isso é um comum no futebol brasileiro, mas foi o lance de parar o jogo. No primeiro tempo, qualquer coisa que acontecia, tacaram uma coisa no gramado, vamos parar o jogo. Alguém tá falando com ele, vamos parar o jogo. Ele parou o jogo pelo menos umas 10 vezes durante a partida. O Marcelo de Lima Henrique, na minha visão, parecia ser mais um jogador da catimba do Grêmio.
nesse ponto. No primeiro o cara tempo só parava o jogo, cara, no toda primeiro hora. tempo foi muito, e o Marquezinho claramente enrolando muito no primeiro tempo, ele só foi dar cartão amarelo no segundo, porque aparentemente não pode dar no primeiro tempo se estiver enrolando, porque o primeiro tempo pode, mas no segundo... E umas paradas de jogo nada a ver, parecia que queria aparecer. O jogo parava sem motivo nenhum. Teve umas 2, 3 vezes, principalmente no primeiro tempo, que eu não entendi porque ele parou o jogo. Ele parou o jogo com uns 10 segundos parado, não estava checando o VAR, porque não era um lance que poderia checar o VAR. Ele ficava apontando pra cá e eu não sei o que isso quer dizer. E ficava nisso. E ele mandando os caras voltar pra cobrar a lateral mais pra trás. Pois é. Fez isso pelo menos umas 4 vezes só no primeiro tempo também. Parecia que queria aparecer demais. É aquela parada, né? O Grêmio, o time mais chorão do Brasil... chorou demais, fez maior escândalo por conta de um jogo, sendo que o Grêmio certamente deve ter sido favorecido em algum outro jogo do campeonato. O ano passado a gente foi extremamente roubado no Rio Grande do Sul, extremamente, foi um assalto de um nível estratosférico e ninguém fala nada. Todo mundo do Grêmio bonitinho. Só não fala nada porque o Corinthians ganhou o jogo, senão teriam falado que é reembolso, que tava tudo certo, por causa do 4x4, que obviamente foi pênalti do Yuri Alberto, mas o jogo da volta ninguém lembra. Ninguém lembra e só não lembram porque o Corinthians foi lá e apesar da merda da arbitragem ganhou de vocês na casa de vocês. A mídia pesa muito em relação ao Corinthians. Quando que é contra o Corinthians, ninguém fala um A. O Twitter quebra. Um pio. Eu não vi ninguém falando do pênalti ridículo que deram pro Cuiabá na Neoquímica Arena no empate 1-1. Não vi ninguém, que aquilo foi um dos maiores assaltos que eu vi. Ou do ano passado, no jogo contra o Santos, aquele pênalti em cima do Soteldo. Não vi ninguém da mídia falando sobre isso, fazendo matériazinha, mandando ofício, eu não vi ninguém. Mas agora é o Corinthians ter o primeiro pênalti no Campeonato Brasileiro. É o Corinthians ter a primeira vez um lance duvidoso, que dá imagem de interpretação, e eu realmente não achei que foi pênalti. Eu concordo com as reclamações, mas aí já é matéria, aí já é comentarista falando, aí já invocam 500 comentaristas de arbitragem para comentar em canais de TV. Então é sempre assim, cara, é o Corinthians sempre contra tudo, contra todos. Hoje não acho que interferiu no resultado da partida, não interferiu, mas claramente deu uma parada no jogo ali que irritou. O árbitro, ele não roubou o Corinthians, mas ele irritou roubou irritou a muito. cena. Roubou total para ele. Vamos de notas. Hugo Souza, pra mim, o melhor em campo. Fez um milagraço na falta do Reinaldo e também na volta, que foi mais importante ainda, a segunda defesa. E o resto do jogo muito seguro. As bolas indo pra ele encaixando firme, sem soltar a bola. No segundo tempo também foi muito importante quando a gente tava com um jogador a menos para essas esticadas longas, com os pés muito seguro. Tô muito impressionado com o Hugo até o momento. Vou ficar de 9 pra ele. Achei uma baita partida. Um dos jogadores mais regulares do Corinthians na era Ramon Dias. Das contratações, talvez o mais regular. Não falhou em nenhum jogo, não prejudicou nenhum jogo. E hoje, de novo, cara, aquela defesa do primeiro tempo no rebote, eu acho que foi do Rodrigo Eli. Pô, que defesa espetacular. Que defesa espetacular. Um tempo de reação muito importante, muito bom. É um cara que vibra, concordo com você na questão da qualidade com os pés, que foi muito importante, que ele melhorou muito na carreira. Eu vou ficar de nota 8,5 pro Hugo hoje. Mateuzinho. Gostei da partida do Mateuzinho. Teve alguns momentos que ele desligou, como ele sempre desliga. Teve uma outra que ele perdeu pro Soteldo, até porque o Soteldo é um jogador habilidoso e o Mateuzinho não é dos melhores marcadores. Mas, no geral, eu achei que ele foi bem. O primeiro tempo, ele rouba umas 2, 3 bolas ali pelo lado direito, que ele dá contra-ataque pro Corinthians, que ele vai muito bem naquelas jogadas. Eu acho que hoje o Mateuzinho, ele subiu um pouco do que ele costuma ser. Eu vou ficar com uma nota 6 pro Mateuzinho hoje. Gostei muito do primeiro tempo dele, firme na marcação. O único momento que eu quis matar ele no jogo foi quando ele... Numa bola invertida, que ele dá forte pra caramba, que ela vai pra fora, que ali foi tenebroso. Mas o resto do jogo o Mateuzinho foi bem vibrante também, chegou firme. E ele perdeu uma jogada pro Soteldo e uma pro Reinaldo, acho, que ele cai no chão e o Reinaldo acaba passando. Mas o resto da partida dele eu também gostei, vou fechar de nota 6. O André Ramalho, perfeito, fez uma baita de uma partida. Foi muito bem, inclusive, também na falta que ele fez para matar o contra-ataque do Grêmio. É impressionante, até quando é para fazer jogo sujo, o André Ramalho sabe o que tá fazendo. E com a bola no pé, ele é muito bom. A saída de bola dele é muito boa e muito importante pro Corinthians. Vou fechar de nota 7,5 pro André Ramalho. André Ramalho é um jogador muito firme, muito seguro, com um baita de um passe. E foi muito importante no segundo tempo, inclusive, que a gente até citou aqui. Eu vou junto com você, eu vou fechar de 7,5 pro André Ramalho também, acho que foi muito bem. E já adiantando, Félix Torres, porque para mim também fez uma boa partida, a melhor partida do Félix entre muitas das últimas, foi muito seguro,
desarmou bem, foi calmo com a bola no pé, até um lance que normalmente a gente vê a bola queimando no pé dele, a bola sobra pelo alto, ele domina no primeiro tempo, limpa o marcador e consegue abrir ali pela esquerda, se eu não me engano, pro Hugo. Até no segundo tempo, ele está jogando com o Alex Santana numa rápida ali, numa roubada de bola também, que ele vai muito bem, muito tranquilo. Foi muito seguro hoje, não prejudicou. O André Ramalho é o nosso melhor zagueiro, mas eu acho que o Félix hoje conseguiu fazer uma boa dupla com ele e quem sabe ele vai ganhando confiança e vai evoluindo ao lado do André Ramalho. Eu vou fechar com uma nota 6,5 pro Félix Torres. Eu vou fechar com 6,5 também. Concordo com tudo que você falou, só acho que ele estava um pouquinho inseguro no começo do jogo, mas ele foi crescendo ao longo da partida e fez um ótimo segundo tempo. Eu vou fechar de 6,5 também. O Hugo, um primeiro tempo horrível, tenebroso, patético, e no segundo tempo melhorou demais, muito firme na marcação, conseguiu chegar no ataque. A presença do Wesley e o Rian caindo um pouco ali pela esquerda cedeu muito espaço para ele conseguir no fundo também, ajudou demais o jogo do Hugo, mas ainda no geral não gostei tanto assim da partida dele, então vou fechar de nota 5. Não gostei da partida do Hugo, para mim é muito inofensivo no ataque, não sabe se posicionar, não sabe o que fazer. Tudo bem que a gente fala que ele é inofensivo, mas a principal bola que ele recebeu, ele deixou o Yuri com uma ótima condição para finalizar e o Yuri Alberto protagonizou mais uma cena patética. Mas no geral, eu achei ele com a bola no pé muito mal, sofreu também um pouco ali pelo lado do campo, já sofreu mais, né? Mas sofreu também. Vou fechar de nota 4 pro Hugo, também eu não gostei do jogo dele hoje não. Ranieri, nem acho que estava mal no primeiro tempo, acho que fez um primeiro tempo digno, ok, apareceu para cabecear numa cobrança de falta do Garro, desarmou uma bola ou outra, mas a expulsão dela acabou com o Corinthians hoje. Acabou. Se o Ranieri não tivesse sido expulso, a gente poderia imaginar que o Corinthians talvez ganhasse de 1-0, talvez levasse uma vantagem boa para o Rio Grande do Sul, apresentasse um futebol consistente do início ao fim do jogo. Depois que ele é expulso, o Corinthians é obrigado a passar de jogar de uma maneira completamente diferente. Ele prejudicou muito num lance completamente infantil. Eu vou ficar de nota 1 para o Ranieri. Eu não acho que é para tanto, nota 1. Eu acho que ele foi infantil sim, porque não tinha necessidade naquele lance. Mas concordo que ele vinha fazendo um bom primeiro tempo, na medida do possível. E assim, esse lance realmente é difícil, porque ele vai muito fora do tom. Mas eu acho também que o Ranieri tem um pouquinho de crédito e eu nem acho que ele foi para ser maldoso. Não acho que é aquele jogador que a gente reclamou aqui várias vezes, que foi expulso por burrice. Ele foi expulso por excesso de vontade, na minha opinião. Eu vou ficar com nota 3 pro Ranieri. E pro Alex Santana, achei da linha o melhor jogador. Jogou muita bola hoje, muita bola mesmo. Muito bem para fazer saída de bola, muito bem também para levar essa transição do meio campo pro ataque. Só conduzindo bola, foi muito bem. Tocando bola também, muito bem. Eu vou fechar de nota 8 pro Alex Santana, achei uma partidaça. Vou fechar com você, nota 8. É impressionante quanto o Alex Santana está se firmando cada vez mais no Corinthians. Muito firme na marcação, boa condução de bola. Também é um cara que não se precipita. Se ele não consegue também, tocar... corre o jogo inteiro. Corre o jogo inteiro. Se ele não consegue tocar, ele para, gira, dribla. Teve um lance que ele driblou 2 jogadores do Grêmio até achar o passe e conseguiu achar esse passe. Finalizou também pro gol, acabou não obtendo sucesso. Mas achei uma grande partida dele também. É um pilar para esse time. A gente viu que quando não jogou com o Alex Santana no Corinthians acabou sofrendo, justamente no jogo contra o Grêmio em casa, que o meio campo perdeu uma capacidade física muito grande. Vou fechar de nota 8 também. Rodrigo Garro, hoje um pouco mais apagado, porque a gente veio de uma sequência com uma régua muito lá em cima pro Garro, cara. O Garro era ou fazendo golaço, ou fazendo umas baitas jogadas, ou com uma raça absurda dentro de campo, sendo realmente o maestro do time. Hoje ele foi muito bem marcado, conseguiu 2 bons chutes no primeiro tempo, ele tenta bastante, se movimenta, mas não teve o protagonismo que a gente costuma ver no Garro. Eu vou fechar com uma nota 6,5 para ele, porque apesar de tudo, ele tenta bastante e ele quase acabou fazendo 2 gols no primeiro tempo. Eu vou ficar com nota 7, gostei bastante da partida dele. Partida de protagonista, procurando a bola o tempo todo, finalizou 2 vezes no primeiro tempo. No próprio primeiro tempo conseguiu armar bem esse time, inclusive essa bola que o Hugo deixa o Yuri Alberto na cara do gol, é o Garro que toca a bola pro Hugo, uma bela uma inversão de jogo, conseguiu alguns bons cruzamentos também, jogada de bola parada. Gostei da partida do Garro, inclusive acho que ele só saiu por cansaço, porque senão nem precisaria ter tirado ele do jogo. O Charles até agora não mostrou que veio, achei um primeiro tempo muito discreto. Eu acho que é um jogador sem recurso,
para a posição em que ele está sendo utilizado, que é um pouco mais aberto pela direita. O Corinthians sem a bola, ele vem para a marcação e faz a linha de 3 volantes ali na frente da área. O Corinthians com a bola, ele abre um pouco mais e eu não acho que ele tem recurso para fazer isso. Acho que é um jogador realmente com uma característica um pouco mais parecida com a do Ranieri, de fazer uma saída de bola pragmática, de tocar de lado, tocar para trás, e é isso, porque ele não vai conseguir fazer muito além disso, apesar de ter velocidade. Mas hoje, por exemplo, uma partida muito pobre tecnicamente, um cara que não conseguiu fazer muita coisa. E eu acho que é mais por deficiência técnica, por isso eu vou ficar de nota 4. O Charles, a gente tem que ter calma, porque ele acabou de chegar, requer uma adaptação, querendo ou não, o único clube grande dele na carreira foi o Inter, que foi o primeiro clube dele. Faz tempo que ele não joga no futebol brasileiro, faz tempo que ele joga no futebol de tanto alto nível, mal treinou, já começou a jogar. Eu acho que tem que ter calma, porque tem um jogador que depois vira, mas no momento, o Charles é um jogador ruim, no momento. O que ele entregou no Corinthians, ele não jogou nenhuma partida boa, cara. É lógico que a gente vai ter calma com ele, né? Ele chegou agora. Só que a gente tem que falar o que a gente viu. A gente tem que falar o que ele apresentou, o que a gente consegue analisar do que ele apresentou até agora. Mas a gente acha que precisa ter calma, porque ele não precisa ser titular nesse momento. O Charles foi contratado para ser reserva. Sim. Então, vai colocando ele aos poucos, vai com calma. Ele não precisa ser jogado como titular assim numa oitava de final de Copa do Brasil. O erro é do Ramon Dias, inclusive, de já botar o cara. Ele chegou, 2 dias depois ele tava jogando já, velho. 2 dias depois. Aí já contra o Atlético Mineiro já vira a primeira opção de banco. Hoje ele já vira titular. Pô, cara, não dá, ele não apresentou nada até agora. Por que ele foi titular e o Rian não, por exemplo, que vinha bem com o Ramon? Por que ele é titular e o Coronado, que a gente sabe que é um jogador muito técnico, não foi? Ou o Bidon, que é o jogador mais técnico do meio campo do Corinthians, da parte dos volantes. Ou até o próprio Wesley, que entrou no lugar dele, para jogar Pode aberto. Ser. É que o Wesley tava bem mal ultimamente. Não, tudo bem, mas pelo menos para largar o campo, para ter o lado esquerdo. Por característica fazer sentido. E é o que você falou, o Charles cobre o lado do campo, não tem característica de fazer isso. Tem outros jogadores no elenco do Corinthians que fazem isso muito melhor. Não entendi a utilização dele, porque o Charles, hoje ele não marcou, ele não foi importante na recomposição, ele não fez um papel bom pelo lado do campo. E até, cara, acionando os jogadores do ataque, teve um cruzamento que ele tentou que... Pô, desculpa, eu acertaria aquele cruzamento. Você acertaria esse cruzamento. E é que a gente não é jogador profissional e nem chegou perto de ser. E a gente acertaria. Você que estava em casa, você acertaria aquele cruzamento. Era um cruzamento fácil, simples, sem marcação. Ele conseguiu jogar a bola atrás do gol. Ele estava muito livre, cara. É sacanagem, velho. Ele podia até ter acionado... Ele podia ter acionado o Mateuzinho também, que estava passando. Ele tinha muitas opções. Ele escolheu uma opção, entre aspas, correta, que era cruzar na área e de forma patética. E de forma patética. Pra mim foi o pior hoje do Corinthians no Ranieri, porque pra mim o Ranieri acabou com o jogo do Corinthians. Então vou ficar com uma nota 3 pro Charles. Pra mim foi muito mal. De quem entrou do... Ah, não. Tem um ataque. Faltou ataque. Eu já tô pensando no Charles reserva, ver os que entraram hoje. Os atacantes. Romero. Achei pouco participativo. Foi o melhor em outros jogos. Cara, um jogo meio sumido do Romero, assim. Não tenho muito o que falar. Não tenho muitos aspectos a destacar. Um ou outro lance que ele conseguiu participar também, mas muito pouco. Eu vou fechar de nota 4,5 pro Romero. Eu achei um primeiro tempo ok. Brigou, disputou, incomodou a marcação do Grêmio, recompôs bem também. Na questão de jogadas ele foi importante, justamente por isso que você falou, que muitas vezes ele recuou para jogar um pouco mais perto ali do Garro. Teve uma bola boa dele no primeiro tempo pro Yuri Alberto, que é do lance do Mateuzinho. Sim. Bizarro do Mateuzinho. Mas fora isso eu não lembro de nenhum lance dele. Sim, e aí no segundo tempo eu acho que realmente a expulsão do Ranieri prejudicou o jogo do Romero, porque ele logo foi substituído. Porque precisava recompor, precisava de alguma coisa ali para fechar aquele meio campo. Então ele sai para entrar o Rian. No geral eu vou ficar com 5,5 pro Romero, não acho que fez uma partida ruim, não. Em compensação, o Yuri Alberto fez uma partida horrorosa, tenebrosa, é muito foda esse cara, porque a gente veio de um jogo contra o Grêmio, onde a gente critica ele. É um jogo contra o Galo que a gente elogia muito o Yuri. E aí hoje, de novo, cara, das últimas, eu acho que essa foi a pior partida do Yuri. O lance que o Hugo deixa ele em condição de finalizar, a finalização dele é patética, é mais uma pataquada de Yuri Alberto. E é muito ridículo você ver ele tomar esse tipo de decisão. A bola pingando na cara dele, explode a bola. Cara, dá uma bomba no gol. Ele pode errar o gol, mas pelo menos ele finalizou, ele fez o correto. Agora, fazer mais esse tipo de coisa, mais um lance ridículo pro DVD do Yuri Alberto, aí não dá, cara. E mesmo assim, esse próprio lance que eu falei, tem uma falta, tem um contato que não é faltoso nele, depois o Félix Torres faz outro e o Marcelo Henrique marca a falta, é um lance onde o Yuri, ele recebe uma bola rasteira, ele vai dominar e ela sobe. Cara, até em domínio, ele tá voltando a ser muito ruim.
coisas básicas que ele vinha melhorando aos poucos, ele tá voltando a ser muito mal. Então, cara, não tem como dar uma nota alta, nem como dar uma nota relativamente ok. Eu dei 3 pro Raniel, eu acho que o Yuri Alberto foi pior que o Raniel. O Yuri Alberto no primeiro tempo foi 1 a menos. Eu vou ficar com nota 1,5 pro Yuri Alberto. Eu não vou ficar com tanto assim, porque eu acho que ele foi muito mal. Aquele primeiro lance que o Hugo ajeita pra ele chutou de uma forma bizonha. Ele atrapalha o funcionamento do Corinthians, como boa parte das vezes que ele joga. Foi muito mal hoje. Que bom que saiu no intervalo, porque quando chegou o intervalo, uma das coisas que eu tava pensando, né, tem que tirar o Yuri, cara. Coloca alguém, coloca o Giovani, coloca o Wesley, mas dá um jeito, tira esse cara porque ele tá muito mal. Mas eu só não vou dar uma nota abaixo de todos pra ele, porque pelo menos hoje, chances claras, chances imperdíveis de gol ele não perdeu. Não teve oportunidade. Contra o Criciúma ele perdeu, contra o Bahia ele perdeu. Contra o Atlético Mineiro não, contra o Grêmio em casa ele colecionou chances perdidas. Então só por isso, porque foi uma outra pataquada dele, mas não perdeu um gol feito, eu vou dar uma nota 3 para ele, eu vou acompanhar a nota que eu dei pro Charles. Partindo pro banco, né? O primeiro que entra ali, que entra no intervalo. O Wesley e o Giovani. Vamos de Wesley então, vamos primeiro de Wesley. Eu achei que ele deu uma boa alternativa pro Corinthians para lá do campo, precisava disso, o jogo pediu Wesley. Ele estava parecendo um pouco mais confiante, mas a gente espera que o Wesley entre para resolver o jogo. Infelizmente, essa é a régua que a gente adotou para ele. E hoje ele participou de um lance ou outro, mas não achei que foi muito, cara, certeiro para mudar o jogo do Corinthians. Eu vou ficar com uma nota 5,5. Eu vou de nota 6, eu acho que ele entrou também nesse intuito, só que a partir da expulsão, o Corinthians começou a ter muita pouca presença dentro da área. Era o Giovani e olhe lá. Às vezes nem ele conseguia chegar dentro da área para receber algum cruzamento, algum eventual cruzamento do Wesley. Então muitas vezes eu vi ele fazer uma boa jogada, limpando para dar o cruzamento, mas não tinha ninguém dentro da área, então ele atrasava o jogo ou tentava uma virada lá para outro lado. Uma ele acertou, uma ele errou. Mas no geral, achei que ele incomodou muito bem o lado esquerdo. Ele conseguiu recompor até em alguns momentos que foi importante. Então gostei da partida do Wesley na medida do possível, apesar de que ele também errou um lance ou outro ali no ataque, mas no geral achei ok. O Giovani pra mim fez uma partidaça, fora o gol. Mesmo antes do gol eu já tava gostando muito da partida do Giovani, incomodando muito os zagueiros, recebendo algumas bolas, dominando bolas difíceis, conseguindo fazer lances de profundidade, de chegar no fundo. Ele entorta o Jeromel ali uma hora, ele consegue uma falta, consegue um cartão amarelo pro Jeromel, num lance onde ele tava perdido. Onde o natural, onde o que a torcida pedia e o que o Yuri Alberto provavelmente faria, chutar a bola em cima dele e tentar o escanteio. O Giovani foi pra cima, conseguiu uma baita de uma jogada, ia conseguir uma boa trama ali pro ataque do Corinthians. E ele fez isso algumas outras vezes. Ele conseguiu brigar pelo alto com a zaga do Grêmio. E é uma coisa que, cara, não tem como. Você tem que comparar ele com o Yuri. Porque um jogou o primeiro tempo, outro jogou o segundo, jogar na mesma posição. O Yuri, uma parada que incomoda demais dele é que ele tromba com o zagueiro e cai. Ele tenta simular o tempo todo e cai no chão. Ele reclama o tempo todo de falta e cai no chão. É difícil derrubar o Giovani, cara. Ele briga no corpo, ele divide, ele vai firme. E hoje ele, ainda por cima, conseguiu marcar um golaço sendo firme. Chegando no Reinaldo, dando com o corpo, sem falta em momento nenhum, e faz um golaço. É uma pena que por um detalhe, por questão de centímetros, um pezinho impedido, a gente acabou tendo esse gol anulado. Mas a partida do Giovani foi muito boa no pouco tempo que ele esteve em campo, nos 45 minutos. Eu vou ficar de 7,5 para ele. E para mim, tem que ser testado como titular, pelo momento do Yuri e pelo momento de crescimento do Giovani. Giovani tá bem mesmo, ele vem entrando bem de um tempo pra cá. Desde aquele gol dele contra o Vitória, sempre quando ele entra melhor do que ele era antes. É um jogador jovem, já irritou muito a torcida do Corinthians, muitos torcedores já ficaram revoltados com ele, inclusive eu, mas a gente tem que entender que às vezes o jogador jovem, ele demora mais para maturar do que outros. Tem um cara que sobe profissional, já engrena uma sequência e já é destaque absoluto. Tem jogador que demora muito mais. O Giovani foi um caso de jogador que demorou muito mais. Eu acho que às vezes até também pela questão da posição dele. Eu não acho que ele desempenha um papel tão impactante pelo lado do campo. Porque ele não é um jogador tão veloz e ele não é um jogador de drible. Então acaba que ele perde um pouco ali do que o torcedor espera daquele lado do campo. Mas como centroavante, hoje ele caiu também bastante pela ponta, mas jogando na função do centroavante eu gostei muito também. Ele é alto, ele é forte, ele briga bastante. Brigou bastante, conseguiu descolar algumas boas jogadas, ele ia fazer esse golaço. Eu acho que se ele faz aquele gol, e do jeito que ele entrou, você lembrou bem também do lance em cima do Jeromel, que ele
dá um puta corte ali no Jeromel e sofre a falta. Se ele faz o gol, eu acho que a nota seria de 8,5, 9, assim, pro Giovani. Sim. Porque ele teria entrado para mudar o jogo do Corinthians, que é o que o Giovani tá fazendo ultimamente. Mas pelo fato de não ter saído o gol, eu vou acompanhar, eu vou de 7,5 também. Eu acho que ele junto com o goleiro Hugo, junto com o André Ramalho, junto com o Alex Santana, um pouquinho depois para mim o Garro, eu acho que esses aí foram os que conseguiram se salvar mais no Corinthians hoje, que fez uma partida equilibrada, não uma partida brilhante, mas uma partida competitiva pelo menos. E posso só dar um detalhe aqui do Giovani? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas o Giovani ele entra no jogo contra o Vitória... ele é uma opção de banco ali, só que logo, acho que 1 ou 2 dias depois, que o Mosquito e o Arthur Souza colocam o Corinthians na justiça e não vão pro banco. E a partir daí, o Giovani é escolhido para entrar naquele jogo. Hoje, o Pedro Raul não foi pro banco do Corinthians. Ele tá com um incômodo em alguma coisa lá que eu não lembro, mas não foi pro banco hoje. E o Yuri Alberto, por problemas estomacais, segundo o que saiu aí, saiu do jogo. Então, são muitas obras do acaso que acabam colocando o Giovani em campo. E, cara, talvez ele não precise de tantas obras do acaso para ter oportunidade, porque apesar de todas as deficiências técnicas que ele tem, a gente sabe que ele tem, do tanto que a gente já reclamou do Giovani, ele vem crescendo e tá pedindo passagem. Então, esse talvez seja o grande momento dele ter uma oportunidade. E Ramon Dias, pra gente finalizar... Não, falta os outros do banco, né? O Rian. Falta o Rian, é verdade. Esqueci que o Rian tinha entrado. Vamos lá, Rian. Eu acho uma partida ok. Foi muito bem num lance no final do jogo que ele desarma e sai pro contra-ataque. Mas foi muito mal também de não resolver logo o que fazer. Não resolver logo, mas assim, cara, nem acho que ele tomou a pior decisão, não. Ele enrolou um pouco com a bola algumas vezes. Não foi o melhor jogo do Rian, entrou no intervalo, mas eu achei uma partida ok. Melhor que o Charles, por exemplo, no primeiro tempo. Já com nota 4,5 pro Rian. Cara, eu vou de nota 5,5 porque eu acho que defensivamente ele foi muito importante de recompor rápido e ofensivamente também para fazer aquelas jogadas ali do lado esquerdo. Ele participou bem com o Wesley e com o Hugo. Ele perdeu uma bola besta lá pelo lado esquerdo e perdeu essa no final do jogo que eu fiquei bem irritado, dele não resolver rápido o que fazer, ou abrir no Giovani no lado, ou no Wesley no outro, ou chegar rápido e finalizar. Mas no geral, gostei da partida do Rian pelo que ele entregou defensivamente. Depois dele entrou o Pedro Henrique e o Fagner. Cara, o Fagner entrou firme, entrou bem na marcação, não deixou o Soteldo passar, até numa ligada de contra-ataque ele foi importante. 5 pro Fagner. Vou de nota 6 pro Fagner, desarmou o Soteldo 2 vezes, deu um baita passe em contra-ataque pro Giovani, que infelizmente não tinha companhia, ele acabou levando pra linha de fundo. Ganhou o lateral. Ele recompôs bem pelaquela função. Cara, assim, todos os momentos do Fagner no jogo, por mais que poucos, foram bons. Então vou fechar de nota 6. Pedro Henrique. Vamos mudar, fui convencido. Nota 6 pro Fagner também. Justo. Pedro Henrique. Cara, eu entendo o ponto que você trouxe da utilização dele para esticada em bola longa e realmente ele é mais rápido do que um Bidon Coronado e mais atacante que eles. Até para brigar com o zagueiro, ele tem mais corpo que o Coronado e o Bidon, né? Talvez o jogo tivesse pedindo isso, um jogador um pouco mais forte. Sim, mas o Pedro Henrique, ele é um jogador que para mim não faz diferença nenhuma dentro de campo. Ele ocasionou a expulsão do Gustavo Nunes, mas ele não passou por um jogador, ele não conseguiu fazer uma boa tabela, ele não recompôs. Para mim ele foi um total nada dentro de campo. Por isso que eu fiquei irritado com a entrada dele, porque para mim foi um absoluto nada. Eu vou fechar de nota 4 pro Pedro Henrique, eu não gostei da partida dele não. Concordo que ele não fez nada demais, vou fechar com nota 4 também. E Ramon Dias, a minha crítica a ele é a escalação do Charles, mas de resto, cara, não consigo julgar as outras substituições justamente pelo que aconteceu com a questão do Renielli. Mas a escalação do Charles tira bastante da nota porque o Corinthians jogou praticamente o primeiro tempo no lixo. Então, por isso, eu vou fechar com nota 5 pro Ramon Dias. Eu vou também com você, nota 5. Ponto negativo pro Charles. Ponto positivo por ter, às vezes, até colocado o Mateuzinho de volta e ter mantido o Félix Torres, que fizeram boas partidas. E pelo segundo tempo, que não acho que ele trocou bem, mas o Corinthians com 1 a menos conseguiu ser um time organizado, um time bem equilibrado. Dá pra ver que o time é bem organizado mesmo. Com 1 a menos ou não, o time cresceu no segundo tempo. Jogou melhor que no primeiro tempo. Sim, o time do Corinthians, pelo menos organizado, cara. Se não é muito criativo, se não é brilhante, pelo menos tem organização, que a gente não tinha antes. Então, por isso, nota 5. Vai ficar ali na média. O Corinthians, se o Corinthians tivesse ganho hoje com a entrada do Giovani
e com a estratégia que ele Seria utilizou... o lance do dedo técnico. Pô, seria ali uns sentimos o dedo, né? Seria uns 8 para ele. Mas como que o gol foi anulado, nota 5. Então é isso, Fiel. Fica aí mais um pós-jogo para vocês. Deixa aqui nos comentários a sua opinião do jogo de hoje. Deixa a sua opinião também do próximo jogo contra o Juventude, que a gente vai voltar aqui e fazer pós-jogo mais uma vez. E deixa também o que você espera do jogo de volta contra o Grêmio para essa Copa do Brasil. Se inscreve no canal, dá o like, acompanha a gente nas outras redes sociais também. A gente tá no Instagram, TikTok, e às vezes estamos pelo Twitter também. Mas no mais, a gente volta domingo para falar com vocês. Tamo junto, vai Corinthians. Isso aqui tem que acreditar. Vai Corinthians, vamos buscar essa vaga.